Liane, tu pode começar o encontro. Sim, eu não estou conseguindo ligar a câmera. Não sei o que houve aqui. Não, mas tá tudo certo, tá gravando. Tá, então tá. Ok. Pode começar. Então, buenos dias, meninos. Buenos dias, chicos. Me gustaría saber sobre las actividades que yo he enviado. Si alguien de ustedes tiene alguna duda, si quiere preguntar algo. Por ejemplo, esta de esta semana sería Apócope. ¿Qué les pareció? Quase ninguém com dúvida, então. Tudo certo. Tá. E vocês devem ter observado que naquele texto que eu mandei sobre o tema que a gente está vivendo, né? No final, eu pedi para vocês elaborarem, dentro daqueles critérios, frases relativas à pandemia. Aí eu queria saber se tem alguém que não entendeu, porque houve, não sei exatamente quem, que enviou de qualquer maneira, escrita no caderno, não foi assim que eu solicitei. Eu queria saber, alguém aí que não tem entendido? Digitado ou escrito numa folha A4 com margem, né? E falando sobre informações que vocês pudessem obter sobre a pandemia. E é assim, gente. Eu não sei exatamente se é a quarta folha. É assim, vocês vão buscar informações mais, digamos, mais atuais, né? Que na verdade tem informações todos os dias. E vocês vão tentar fazer, então, passar uma informação utilizando uma apócope, né? Na Oi, verdade, eu prof. pedi... Oi. Eu fiquei com dúvida se, tipo, podia fazer assim, ó. Evitar contato com algo, com qualquer pessoa. Tipo, uma frase assim. Ou se só pode falar, tipo, China é o lugar que começou a pandemia. Estados Não, Unidos não, é... aquela ali da China foi um exemplo que eu dei, né? Usei a palavra primeiro e primeiro, e aí vocês teriam que utilizar outras informações. Por exemplo, essa tua, Vitor, evitar o contágio através de aproximação de pessoas. Só que Uhum. nessa frase vai ter que ter uma palavrinha que sofra apócope. Uhum. No caso do qualquer, como tu colocarias? Eu botei o qualquer, só que com C normal, porque tava ali no Sim. livro que era assim. Uhum. Mas vocês viram, todos, né, que o qualquer e o grande sempre sofre apócope. Vocês perceberam isso? Que são dois, Sim. digamos, duas exceções, né? Então, no teu caso, tu poderia usar o qualquer nessa frase Uhum. e com essa possibilidade. Alguém mais com alguma outra dúvida com relação à apócope? Eu também mandei naquelas páginas uns exemplos de palavrinhas que sofrem apócope, mas vocês podem buscar também, né? E aqui no livro também a gente tem. Vocês já viram a aula gravada? Já? Quem é o Rick? Tiago, Arthur?
Ah, tá. O Henrique. Aham. Na aula, eu citei algumas páginas do livro de vocês, que seria a página 25, 24, 25, né? Então, vocês podem utilizar o que seria malo e o que seria mal, o que seria bueno, o que seria buen, né? Vocês poderiam utilizar com relação a esse tema do coronavírus, vocês podiam utilizar essas questões aí. Que outra coisa que alguém teria para comentar? Luísa, dá uma olhadinha para mim, porque eu não tenho aqui a questão. Eu tenho salvo, mas aí agora não tem como acessar. Qual seria a questão 2? Tem a ver com as apócopes, eu imagino. Luísa, qual seria a dúvida? Não, não, Luísa, fala aí que eu quero saber. Bem, então, como vocês devem ter visto, lá no texto, foi um texto que eu busquei, um texto que eu busquei agora, atual, né, e tem algumas questões relativas apenas à leitura do texto. São perguntas, assim, que eu considerei, assim, bem tranquilas, e, além das perguntas de compreensão, eu coloquei também algumas palavras que apareciam no texto para vocês procurarem, porque a intenção, quando a gente trabalha o texto, que a gente também adquira vocabulário novo. Então, vocês conseguiram fazer essa pesquisa? Porque, assim, no contexto, às vezes dá para sacar, né, o que seria. Vocês tiveram muita dificuldade de buscar ou nem buscaram? Queria saber de vocês como é que foi. Bruno, alguma colocação? Estela, tranquilo. O Bruno ainda não fez a última, tá? Uhum. Só cuidem um pouquinho com esse Google Tradutor, como eu sempre falo para vocês, né? Às vezes, quando é uma palavrinha só, a gente até consegue a tradução legal, mas quando é uma expressão um pouco maior, ele confunde, mistura coisas, tá? Então, gente, como eu havia combinado, assim, com a Cíntia, esse encontro seria mais ou menos para ver como que vocês estão indo na questão acompanhamento, assim, do conteúdo, né, que é uma maneira bem diferenciada que a gente está fazendo, diferente do que nós havíamos nos proposto no começo do ano, né, então a gente vai também aperfeiçoando esse contato. Mas algumas coisas dos trabalhos que vocês, dos trabalhos não, das atividades que vocês têm enviado,
não estão, algumas não estão muito legíveis, ou algumas estão, às vezes, não muito claras em termos de compreensão para o professor que vai ter que ler isso aqui, né, às vezes não muito organizada, tal. Então, eu queria que vocês tentassem fazer um pouquinho melhor, tá? E não existe exatamente uma data para vocês enviarem, mas eu sugeriria, como eu já sugeri para uma mãe, que agora eu não lembro qual foi, que vocês fizessem no dia da nossa aula, por exemplo, na quinta-feira, na sexta. Na sexta, eu já enviei uma atividade relativa à produção textual, que essa eu até quero ver como é que vai funcionar. Queria saber de vocês se tem alguma dúvida com relação a essa questão da produção textual, porque como vai ser um texto, gostaria de solicitar para vocês um pouquinho de empenho, assim, na grafia, fosse uma grafia que eu pudesse ler melhor, né? Não façam a lápis, porque não dá para ler a lápis. Não, a do diário é da prof. Cecília, tá? A que eu enviei foi uma tirinha, onde aparecem duas metáforas, né? E aí eu peço para vocês falarem, não é para criar uma história, é para vocês comentarem sobre aquela fala do Armandinho, né? E associar aquilo à nossa situação atual. O que, que seria um tijolinho? Se pode ser digitado? Pode ser digitado, sim, tá? Mas sigam aqueles critérios. Luara não recebeu. Não, essa tarefa aí que eu estou enviando não é a da Cecília. Eu sei que a Cecília propôs um diário para vocês. A minha não é um diário, a minha é uma atividade de produção textual. Como assim que... Eu vou falar com a Cintia, então, para saber se ela enviou ou não, tá? Claro que tem alguns aí que disseram que já tinham recebido e agora disseram que não. Não é tarefa 5, essa aí não é de espanhol, gente, é tarefa de português, tá? Mas, Luara, tu recebesse de espanhol. A de espanhol, sim. Arthur recebeu do sexto ano. Arthur recebeu do sexto ano de português. Ah, tá, eu vou ver então. Ninguém então recebeu a tarefa do Matirinha? Do Matirinha do Arthur, do Cecília. Tá, eu vou ver essa de português então. Espanhol, então, vamos melhorar um pouquinho a apresentação, tá? Essa questão aqui da apócope relacionada ao tema atual, lembrem que tem um critério lá no finalzinho que eu coloquei, depois do texto, depois das atividades relativas à apócope, tem um critériozinho que eu coloquei lá atrás. Então, dá uma olhadinha. Camila, e tu?
Tá, mas Camila, tu recebesse, eu quero saber assim, se teve alguém que recebeu de português. Ninguém. Ah, então tá. Tem alguma coisa aí que não está funcionando. Mas eu já vou ver com a, com a. Tá, gente, olha só. A questão do espanhol, interpretação de texto, logo após a interpretação de texto, eu retirei dois exemplos de apócope do texto, coloquei embaixo para vocês visualizarem como que essa apócope não é uma coisa solta do nada, ela aparece nos textos, tá? Então, assim, a complementação da atividade está nessa. Quem recebeu o texto, recebeu essa atividade, tá? E eu vou esperar que seja de uma maneira um pouquinho mais organizada do que tem sido feito. Alguns estão fazendo muito bem organizado. E, inclusive, eu estou retornando, né? Quando eu coloco recebido, estou comentando, inclusive, e agradecendo pela organização, tá? Porque eu acho que facilita a vida de todo mundo, do aluno que faz, do professor que recebe e corrige, tá? Outra coisa que eu observei também é com relação àquela atividade do subjuntivo que eu pedi para vocês pesquisarem, inclusive passei um endereço para vocês, alguns me escreveram muito bem, assim, muito corretamente, e alguns eu vi que não pesquisaram em nada, porque escreveram qualquer coisa. E a questão subjuntivo, gente, nós vamos precisar dessa conjugação agora para entrar no próximo tema, que é o imperativo. Então, eu queria que vocês tivessem claro agora os três modos, só para a gente retomar um pouquinho. O subjuntivo, de repente, a Camila, poderia me dizer? Camila, o subjuntivo, como que tu descreveria o modo subjuntivo? Camila? Oi. Subjuntivo foi o que a gente fez até agora, né? A gente trabalhou antes da apócope o subjuntivo, que é um dos três modos do verbo. Subjuntivo seria o quê, Camila? Alguém lembra? Gente, vocês estão com o livro, como foi solicitado no bilhete que a Cíntia enviou? Tá, então, o que seria o subjuntivo? Só para a gente retomar, não vou começar hoje o imperativo, mas vocês vão precisar do subjuntivo. Quando a ação não é certa, conforme nós já trabalhamos, que ainda vai acontecer, ou não, não necessariamente vai, hipotética, exatamente, Arthur. É uma coisa que eu gostaria que acontecesse, é uma coisa que eu sugiro que você faça, às vezes poderia ser também uma ordem, né, de certa maneira, e o imperativo, esse sim é uma ordem, né? Então, o imperativo, como nós já comentamos em alguma situação aí, a intenção ou do subjuntivo, Arthur? Como assim? Yasmin, e tu?
Sim, sim, uma intenção, um desejo, uma vontade. E aí, Yasmin, estás te localizando na questão aí do subjuntivo? Tá, então me dá um exemplo. Um exemplo qualquer. Alguém poderia me dar um exemplo? Tá, gente, então assim, ó, subjuntivo é um dos modos e a gente vai para o imperativo, que é o próximo modo. Como vocês já devem lembrar, a, o imperativo não tem todas as pessoas. Então, ele começa a partir do tu, né? Segunda pessoa. Por quê? Porque eu não vou dar uma ordem para a primeira pessoa, que sou eu, né? Não vou dar uma ordem para mim mesma. Então, a imperativo é para dar ordem, exatamente. É uma ordem, e a gente vai começar aqui na página 26, a gente vai começar com o imperativo negativo. Então, quando eu dou uma ordem para não falem agora, né? Eu dou uma ordem para o plural. Então, eu sempre vou começar com a segunda pessoa, e aqui na página 26, gostaria que vocês acompanhassem aí, nós temos um quadrinho lá em cima, como geralmente começa, né, a sugestão da nova unidade. E as várias frases aí na questão B com negativo, tá? Então, vejam lá, no te acuestes, no se olviden, no deje, no escribáis, no corramos. 5 pessoas, porque o eu não aparece. E como que eu sei quem é a pessoa? Pela terminação e, às vezes, pelo pronomezinho que aparece aí. Por exemplo, no te acuestes, o te me dá a ideia que eu estou falando com a segunda pessoa, tu. No escribais, a gente já sabe que o A e S é o final do vosotros, embora todos saibam também que o vosotros não é tão utilizado. Então, a gente tem o pronomezinho, quando ele aparece, e a terminação ali do verbo. E depois, eu gostaria que vocês dessem uma lida, então, lá em cima no quadrinho, as várias expressões que aparecem aqui na letra B, e aqui embaixo, o que eu quero expressar com o imperativo negativo. Então, ali embaixo vocês têm, né? Como a gente já comentou. Então, a formação, isso gostaria que vocês soubessem, e depois eu vou enviar isso por escrito, de uma outra maneira, eu vou enviar para vocês perceberem como ele sai, como o imperativo negativo sai do subjuntivo, né? Então, vejam lá, na página 27, nós temos ali a questão 15. Dejar, correr, escrever, e depois tem os reflexivos. Não sei se vocês vão lembrar agora daquela música que foi enviada para vocês. Llévame en tu bicicleta. Quantos de vocês
Lembram disso? E quem cantou aquela música? Não, não cantasse, Vitor. Não, mas quem canta? Ah, inclusive o clipe é bem legal, bem divertido, assim. Para quem ainda não viu o clipe, né, que foi lá na primeira atividade, é, a Shakira, a Shakira e um outro negro lá, né? Luísa? Shakira e Carlos, o nome do... foi o que a Luísa falou. A Carlos é o nome do cantor que fez com ela, né, o clipe. Então, Je Vame em tu bicicleta, é para que ele, né, ou para que tu me lleve em tu bicicleta. Então, gente, ali seria o imperativo afirmativo. Nós, como eu já falei, vamos começar com o imperativo negativo, que é um pouquinho, as terminações são um pouquinho diferentes. Então, eu queria, gente, que vocês olhassem lá na página 27 e completassem ali, ó, vejam lá, o dejar, então, verbo terminado em ar. No dejes tu, no deje usted, no dejemos, no dejéis e no dejem. Isso aqui é bem simples. Só que eu gostaria, gente, sinceramente, que vocês procurassem fazer comparando com a tabela do subjuntivo. Como eu já falei, eu vou enviar para vocês um exemplo, né, de onde sai um e onde entra o outro. E gostaria que vocês lembrassem disso, de que ele não tem todas as pessoas, só começa pelo tu e vos, e tem essa diferençazinha. Mas se vocês lembrarem do subjuntivo, a gente vai conseguir fazer o do imperativo negativo, tá? Algo mais? Quem que é o GAN? GAN, quem é? Ah, o Giovanni. Uhum. E aí, Giovanni? Giovanni, nada? Giovanni deve ter entrado na sala e ido tomar café, será? Tá, gente, então assim, nada mais. A gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês fazerem essa página aqui, então, olharem a 26, fazerem o 27, tá? E depois, na sexta-feira, a gente retoma, porque daí não é para entregar, é para fazer no livro, porque tem pouquinha coisa para completar. Aqui na 16, vocês têm 5 possibilidades de vocês fazerem frases associando as duas colunas, tá? Então, sempre é meio difícil de dizer, né? Porque hoje a gente não pode falar em sempre. Mas na próxima sexta-feira, no mesmo horário, a gente vai. Hoje é sexta-feira, e na próxima a gente vai se encontrar de novo aqui na sala, né? E gostaria que vocês trouxessem dúvidas, assim como também lá pelo e-mail. Eu sei que alguns professores organizaram pelo WhatsApp, que às vezes é mais prático do que ficar abrindo e-mail e procurando, né? Então, sugiro também que se alguém quiser se organizar, assim como vocês já têm lá de outra matéria,
poderíamos fazer uma daqui também, se surgirem dúvidas, tá? Aí vocês, quem seria o administrador, poderia ser o líder da classe, tá? Sugestões. Podem fazer, então? Aí acrescenta. Ok, então, gente. Então, até a próxima, né? A próxima sexta, e as atividades vão ser enviadas, então, pelo e-mail, como sempre, tá? Adeus. Sim. 26 e 27. Tchau, gente.